Oi, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Leonardo de Souza e no vídeo de hoje a minha missão aqui, o meu objetivo é te ajudar a escolher entre geografia e história, né? Qual dessas duas faculdades você cursar, qual dessas duas você deve escolher? Essa é a pergunta de hoje. Qual eu devo escolher? Qual é a melhor? Uma pergunta bem profunda. Ainda mais falar sobre qual é a melhor, né? Na verdade, eu não vou dizer qual é a melhor, porque essa análise quem vai fazer é você. Eu vou apenas trazer alguns elementos sobre história e sobre geografia, né? Sobre os dois cursos. E aí cabe a você julgar, cabe a você ver quais são os seus gostos, quais são as suas preferências e você escolher, né? Quais são as suas, como é que eu posso falar? Meu nome. As suas. Ai, prioridades. Pronto, lembrei. Calma, eu tô nervoso, porque quando eu vou falar de geografia eu fico nervoso. Brincadeira. Não, assim, porque são duas disciplinas, são duas ciências que eu amo muito, assim, sabe? História e geografia são um grande amor, assim, que eu tenho. E aí, quando eu vou falar aqui, sempre eu fico muito empolgado, né? Já fico empolgado de falar de geografia. Imagine falar de geografia e história. Assim, já de cara, uma diferença que eu já percebo, né, ao ler sobre geografia e ao ler sobre história, né, sobre o curso de geografia e de história, a gente já percebe que a geografia ela é uma ciência que sim estuda a história, mas com o objetivo de entender a atualidade. Por exemplo, você tem países da América Latina. Por que que os países da América Latina estão distribuídos no território da forma que estão hoje? Vou utilizar a geografia como a história como ferramenta, né, que me ajude a entender por que que ele está distribuído, por que que esses países estão distribuídos da forma que estão hoje. Por que que o território do Brasil é da forma que é hoje? Isso é só exemplos, né? Tem muitos outros exemplos, não só esse, mas é um dos exemplos que eu posso dar. Por exemplo, já a história, ela já busca entender especificamente mais a história, né? E aí puxa para a questão política também entender, por exemplo, a história da política, a história dos alimentos, a história dos gatos, né? Eu tô falando assim, como eu vi a Débora Ladin falando em um vídeo dela, por exemplo. Ela pode falar muito melhor do que eu sobre história, né? Porque ela já é graduada em história. E eu faço geografia e nem sou graduada ainda, mas vou chegar lá daqui mais de um ano, talvez. Mas eu chego lá, hoje. Vou chegar sim, se Deus quiser. E essa pandemia não parar de atrasar, né, as nossas vidas, a gente vai chegar lá sim. Vou me formar sim, se Deus quiser. E aí, qual é a outra diferença também que eu já posso falar aqui logo de cara? Eu vejo que na geografia tem muito mais a questão ambiental, sabe? Então, se você gosta muito dessa área ambientalista, talvez seja uma boa opção você optar por geografia, porque a gente tem muito esse caráter ambientalista, né? Inclusive, eu gosto muito da área da pesquisa, do meio ambiente e das questões ambientais como um todo. E pelo que eu leio sobre a história, eu já não vejo tanto, né, essa questão. Claro, posso ser que tenha, posso ser, não sei, né, porque não faço história e sim geografia. Mais uma vez, vou repetir 1000 vezes se for preciso, mas repito. Porque para depois as cores não ficar bem claras, né? Tem que ficar tudo bem claro, porque vai que eu falar alguma coisa errada, aí vocês vão entender que é porque eu não curso história e sim geografia. Aí assim, essa é uma das diferenças que eu vejo. Tipo, eu vejo que o curso de história também é muito específico, sabe? Estuda muito na história mesmo assim. E já a geografia, não, é um curso muito mais diverso, muito mais amplo, que abarca muito mais coisas, né? Desde os cálculos, como a questão humana em si, né? Como, por exemplo, um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, da história, um pouco da matemática, um pouco de tudo, sabe? Então, a geografia, para aquelas pessoas que são muito indecisas, é muito bom, porque abarca um pouco de tudo, sabe? E é uma ciência muito, muito, muito linda. Óbvio que eu vou falar com mais apreço da geografia, porque é o que eu faço, né? Mas eu amo a história também, da mesma forma, assim, sabe? São duas ciências maravilhosas e essenciais nas nossas vidas, né? Porque formam cidadãos, vale minha senhora, porque formam cidadãos críticos para a sociedade, né? Porque a gente já não precisa mais de pessoas alienadas, não. A gente precisa agora
muito mais, né? Muito mais do que antes de pessoas críticas e não alienadas que acreditem em tudo que vê. A gente precisa de pessoas que vejam determinadas situações e façam análises críticas daquelas situações. E é isso que a gente aprende, tanto no curso de Geografia, como eu também tenho certeza que no curso de História também. Você entra com uma visão e sai com outra totalmente diferente. E isso eu posso te afirmar, com toda certeza. Porque hoje eu nem terminei o curso de Geografia, encerrei o quinto, tô indo pro sexto, né? Agora no finalzinho, hoje é dia 28 de dezembro de 2020 e eu já concluí o quinto e tô indo pro sexto. E assim, hoje eu sou outra pessoa, principalmente em relação a pensamento, né? A relação pessoal mesmo, assim, também. Você muda muito, sabe? Assim, eu acho que é a universidade que muda e é o que para melhor, né? Então, assim, independente do que você escolher, do que eu vou trazer aqui, questões tanto sobre a história como a geografia, independente de qual das duas você escolher, você está escolhendo um curso massa, top, com certeza, independente de qual seja, tá bom? Então, assim, falando um pouquinho mais, né, sobre cada uma dessas duas. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu resolvi, inclusive vou deixar o site aqui na descrição, olhar, né, nos sites da própria universidade, que no caso eu olhei no site da universidade da UFC algumas informações sobre os dois cursos. E aí eu vou deixar o site, que não disse aqui, na descrição. E aí a dica que eu te dou é que tu pense na universidade mais ou menos que você vai fazer, vá lá e pesquise sobre o curso. Se você está pensando em fazer Geografia ou História, né, como é o que a gente vai falar aqui nesse curso, então vai lá e pesquisa como é o curso de Geografia na UFC, que é o nosso caso, ou como é o curso de Geografia na UFMG, ou de História, porque normalmente as universidades, elas escrevem como é que eu posso dizer, uma matériazinha, né, sobre cada curso e lá vem falando o que é que você vai aprender, algumas disciplinas, o que é que você vai ver. Então isso vai te ajudar demais para você conhecer um pouco mais, né, sobre o curso e vai facilitar na sua escolha também, né, de acordo com as suas afinidades com cada uma delas. Aí, o que é que eu vou fazer? Ai, Jesus, pegar aqui o notebook. Vou ler um pouquinho junto com vocês, né? E vou comentando, sabe? Vou iniciar por geografia, óbvio. Como eu disse, aqui é no site da UFC, da Universidade Federal do Ceará. É o que diz no site, né, dela. E aí eu vou lendo e vou comentando com você aqui. Bom, primeiro o que é que vem dizendo? O que faz, né, a geografia? O nome veio do grego e significa geo. Que no caso de geografia, geo, terra, e grafia, escrever. Ou seja, a geografia é a ciência que estuda e descreve os elementos que compõem a Terra. O solo, o clima, o relevo e a distribuição da água e da vegetação do planeta fazem parte dos campos de estudo da geografia. O geógrafo é capaz... O geógrafo é um profissional habilitado a compreender e interpretar não só os aspectos físicos da superfície terrestre, como assim, solo, clima, rocha, entendeu? Esses são os aspectos físicos. Mas também informações socioeconômicas, por exemplo, organização e distribuição da população mundial e planejamento do espaço urbano e rural. Por quê? Porque um objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Então não tem como eu estudar o espaço geográfico, por exemplo, vou escolher só os aspectos físicos. Não, vou escolher só os aspectos humanos. A geografia, ela tenta, né, unificar tanto os aspectos físicos como os aspectos humanos. É um desafio maior, é uma ciência que se propõe a algo maior, né? E não é à toa que a geografia, ela pega um pouquinho de cada ciência ali, sabe? Então, dentro da geografia, você vê de tudo, né? Desde, sabe assim, de tudo mesmo, de todas as disciplinas que você imaginar, você vai ver um pouquinho na geografia. A geografia é uma ciência humana, não vou fazer geografia porque eu não vou ver cálculo. Mentira, não vai ver cálculo. É a parte mais importante do curso? Jamais, não é a parte mais importante do curso. Mas você vai acabar vendo. Não vou fazer geografia porque não vejo história. Óbvio que não, você vai ver história. Se você vai ver matemática, por que você não vai ver história, sabe? Então, a geografia, ela tem muito disso, sabe? De trazer um pouquinho ali de cada disciplina. Então,
Principalmente para quem está indeciso sobre qual curso escolher, geografia é uma ótima opção porque ela engloba muito, sabe assim, desde a parte ambiental, a parte humana, a parte bem mais física mesmo assim, sabe, de descrição da Terra. Mas claro, nunca vamos esquecer, né, a parte humana. E aí, eu vou continuar aqui. As questões ambientais, que eu acabei de falar, né? E relacionadas ao desenvolvimento sustentável também fazem parte do leque de estudos do geógrafo. Isso aqui, olha, é uma das partes que eu mais amo, sabe? A parte ambiental me chama muito a atenção. E assim que eu entrei na faculdade, foi uma das partes que mais me chamou a atenção, foi a luta, né, ambientalista. O profissional é formado para que seja capaz de desenvolver estudos de impactos ambientais e, com isso, determinar áreas com vulnerabilidade socioambiental. Por exemplo, o meu primeiro artigo que eu escrevi, o meu primeiro trabalho de pesquisa que eu fiz, foi relacionado à suscetibilidade ambiental. Então, desde aí eu já desenvolvi o gosto, né, pelo meio ambiente. E esses trabalhos, essa questão de vulnerabilidade socioambiental, é show de bola, é bom demais. Outras funções do geógrafo na área ambiental é identificação de áreas de risco ambiental, planejamento e gestão ambiental de unidades de conservação, super importante isso aqui. Mapeamento ecológico e econômico. Além de tudo isso, ainda há a possibilidade de exercer a carreira docente, né, que no caso aqui é a licenciatura. Eu faço a licenciatura, não é bacharelado, existe a licenciatura e bacharelado. E ser professor em universidades ou escolas de ensino fundamental e médio. Mas, claro, para você ir, né, exercer sua carreira docente em uma universidade, talvez seja necessário que você faça, no mínimo, um mestrado. Por quê? Porque tem muita questão de títulos, né? Quando você vai fazer um concurso para uma universidade, a maioria das pessoas tem pelo menos mestrado, então fica mais difícil, por exemplo, se você tiver só uma graduação, de concorrer com mestres e doutores, não na questão de conhecimento, né? Porque assim, claro que se você tem um estudo mais aprofundado, espera-se que você tenha um conhecimento também mais aprofundado, porém não é obrigado. Assim, a gente sabe que isso não é regra, né? Então, assim, é mais a questão de título e não de conhecimento, entendeu? Não é que você não seja capaz, mas é mais a questão de título, porque você, de certa forma, tem mais pontos por ser mestre ou por ser doutor, entendeu? Tem essa questão de titularidade. Mestre e doutor já tá acima de mestre, né? Aí, tá, terminando essa parte aqui. Mas aí também você, se quiser no ensino básico, que no caso é fundamental e médio, também sem problema algum. O que estuda? A formação do geógrafo durante a universidade passa por disciplinas como geografia da população, cartografia, climatologia e geomorfologia. Quem tiver mais curiosidade, que não tiver assistido ainda, sobre o que estuda, né, quais são as disciplinas, eu já fiz um vídeo, que a semana passada, vou até deixar por aqui nos cards para você ver, se você não tiver visto ainda, que tá muito legal. Eu mostrei todas as disciplinas, tanto as que eu já fiz, como as que eu ainda vou fazer, para me formar, né, daqui para frente, para terminar minha graduação. Então tem todas, tem essas daqui que eu disse e tem muitas outras, né, da parte da licenciatura, as pedagógicas, né. Aí tá, o que eu queria aqui mais? Além disso, o aluno também estuda disciplinas introdutórias à filosofia, sociologia e história do Brasil. A estrutura, não só do Brasil não, viu? A estrutura curricular é complementada com disciplinas referentes à geografia das indústrias, geografia urbana e de serviços. Para a licenciatura, existem disciplinas específicas, como, por exemplo, Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem da Adolescência, que essas daqui são as pedagógicas, que nem eu disse, né? Aí, o aluno também tem a oportunidade de cursar disciplinas optativas ao longo do curso, como cartografia digital, geografia política e tecnologia de geoinformação. Essa questão das disciplinas optativas, aí é você que vai escolher, porém tem uma quantidade mínima, né, que você tem que fazer obrigatoriamente. A diferença é que, por exemplo, sei lá, digamos que existam 15 disciplinas optativas. Dessas 15, você obrigatoriamente precisa fazer 3. Quais são essas? E é você que vai escolher, não vai ser ninguém que vai dizer, não, você tem que fazer essa, não. Você escolhe entre as 15, porém é obrigatório fazer a optativa, entendeu? Tem um número, no meu caso, são 3, mas às vezes pode ser 4, pode ser até mais, eu acho, né? Vai depender.
Continuando. Área de atuação, mercado de trabalho. A atuação do profissional se dá nos campos que precisam da utilização de informações geográficas e georreferenciadas. As possibilidades de atuação são grandes. Por exemplo, o geógrafo pode trabalhar com diagnóstico e gestão territorial em saúde pública, análise de informações socioeconômicas. Está vendo que sempre está muito voltado para essa questão socioeconômica, né? Ambiental, e física da Terra também. Então é muita coisa, sabe? Assim, você estudar geografia não é tão fácil assim, né? Porque você tem que estudar um pouquinho de tudo. Mas assim, é ótimo, né? Traz um retorno muito satisfatório. Análise de informações, já disse, populacionais e de mercado. Identificação de áreas com potencial para a instalação de aterros sanitários. Por exemplo, eu vou instalar aqui um aterro sanitário. Quais são os problemas que isso vai trazer, né, para a população que ali vive, para a questão ambiental? Então, essa análise quem vai fazer é o geógrafo, sabe também. E mapeamento plano e altimétrico. Mapeamento das altitudes de determinados pontos em uma parte de superfície terrestre para a construção civil e irrigação. Olha, envolve até construção civil, só para vocês terem ideia, né, da questão da ampliação, né, da geografia, até onde a geografia alcança, da questão civil. É obrigado eu me desmembrar para essas bandas? Não é. Você vai para a banda que você quiser, entendeu? Por exemplo, eu sou mais da banda da ambiental. Então, eu vou partir mais para a área ambiental. Tipo, minhas pesquisas, eu quero me aprofundar mais na área ambiental, sabe? Por exemplo, questão de desertificação e por aí vai. Então, eu vou mais para esse lado. Porém, sem deixar de ver as outras coisas, né? Óbvio, porque, querendo ou não, você tem que saber sobre as outras coisas também, mesmo que você não goste tanto, né? Aí é isso aqui, tá? Atualmente, o geógrafo é um profissional bastante requisitado nas áreas de geoprocessamento, planejamento e meio ambiente. Existem oportunidades em instituições públicas e privadas e organizações não governamentais, além das universidades e escolas de ensino fundamental e médio, onde o geógrafo pode atuar sendo professor, ou seja, na educação básica, né, que é médio e fundamental. E nas universidades, essas 3 opções aí, 2 no caso. E aí agora, eu já tô com a garganta seca, tanto falar de geografia, né? Ótimo. Agora vamos ver sobre história, que aí a gente vai começar a ver as pequenas diferenças ou grandes diferenças, né? Assim como você perceba aí entre geografia e história, tá bom? Tá. O que faz, né, a geografia, ou a história, vou falar agora da história. Fotos e memórias registrados são as bases do trabalho do historiador, que investiga e interpreta eventos históricos e condições culturais, sociais, políticas e econômicas de diferentes épocas e civilizações. Olha, por aí já começa, né? Como eu já disse, tem muito essa questão, sabe, entre a geografia e a história. Por quê? As duas estudam a questão histórica, mas, por exemplo, a história ela vai entender mais a questão histórica, a evolução histórica, por exemplo, de sociedades, como eu já disse, né? Ou, por exemplo, histórias sobre alimentação, tem histórias sobre tudo, né? E também a geografia vai estudar história, óbvio, mas a gente vai estudar história mais numa perspectiva querendo entender a atualidade, né? Daí você vê essa pequena diferença, entendeu? É porque ninguém melhor do que o geógrafo para fazer a análise da atualidade, como eu já disse. Para isso, utiliza várias fontes de pesquisa, achados arqueológicos, utensílios, gravações, diários, manuscritos, documentos, jornais, revistas, filmes, fotografias, entrevistas e etc. Tá? Tá vendo assim como já tá puxando mais para essa parte, né, assim, de achados históricos, de coisas memoriais, entendeu? E aí já a geografia a gente já vê que é uma parte mais ativa, mais do campo, né? Já é uma cor mais diferente. Por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho, eu mostrei a minha pesquisa. Eu tinha que ir a campo, eu vou deixar o vídeo por aqui também. Eu tinha que ir a campo, eu tinha que observar, eu tinha que tirar foto, descrever. Mas claro, nunca deixando a parte humana, né? De
de lado. Também tem que incluir o ser humano, porque faz parte da geografia, entendeu? Esse é o estudo da geografia. Então eu tô lá descrevendo uma imagem, mas depois eu vou relacionar com a questão social, né, com o ser humano que não pode ficar de fora. Não é só eu ir descrever, mas só que eu preciso ir lá a campo, né, para fazer essa pesquisa, preciso tirar as fotos, preciso descrever. Então a gente não pode perder essa parte descritiva, né, mas também tem que ter a parte humana, com certeza. E aí, já que a história a gente já vê que já é uma coisa mais documental, mais, sabe? É, Aí aqui, cadê? O licenciado em História pode elaborar materiais didáticos ou dar aulas em escolas, que também é o caso da geografia, né? Em cursos de pré-vestibular e com pós-graduação em universidades, que é o que eu disse, né? A questão de títulos, a mesma coisa da geografia, isso aqui. O historiador escreve livros, teses e artigos sobre temas históricos específicos, juntos a outros profissionais, organiza arquivos públicos, acervos, biblioteca e hemerotecas, falando esquisito, nunca tinha visto, estou vendo agora pela primeira vez. Faz a curadoria de museus e exposições e desenvolve políticas de gestão do patrimônio histórico e cultural. Eita, era pra eu estar com óculos, agora que eu lembrei. Eu não vou pegar mais não, do jeito que eu tô. Pode ainda prestar consultoria a roteiristas, escritores, emissoras de TV e produtoras de audiovisual. Isso que eu achei muito interessante, porque, por exemplo, às vezes você vê uma novela como Novo Mundo, né? Que é uma novela que se não for a minha preferida, mas é uma das minhas preferidas, que eu gosto demais, né? Que passou na Globo. O que é que tem aquela coisa, aquela novela, ela é histórica, né? Ela é baseada em fatos reais, então você precisa saber da história. Ela era sobre, por exemplo, Dom Pedro I, a nossa imperatriz Leopoldina, né? Nossa primeira imperatriz Leopoldina. Então, você vai precisar de um historiador, sabe? Para falar sobre aquilo, né? Para auxiliar, no caso aqui, os roteiristas, né? Então, eu achei muito legal essa parte aqui, sabe? E não só em novela, né? Também filme, a questão de série. Então, assim, achei sensacional isso aqui. Desenvolvendo pesquisas históricas que ajudarão na ambientação e caracterização de personagens, tá vendo? Eu tô dizendo. E assessorar empresas de turismo, especialmente no ramo de turismo histórico. Aí ainda falando da questão dos personagens, né? Uma novela como Novo Mundo, é ficção, tá bom que é ficção, mas é baseada em fatos reais. É sobre personagens históricos reais, né? Que existiram. Então, querendo ou não, tem um pouquinho de ficção, né? Porque também se for só a realidade, ninguém aguenta a realidade, dizer o que é, que a gente precisa de uma ficçãozinha. É porque eu gosto muito dessa questão de ficção, sabe? Eu sou pisciano, aí talvez isso explique essa questão de que a gente precisa. Uma hora você precisa estar um pouquinho nas nuvens, precisa botar o pé no chão, precisa, mas também precisa estar um pouquinho nas nuvens, porque, gente, só a realidade a gente não aguenta, não. A realidade é cruel, viu? É o que estuda. O gosto pela leitura e a visão crítica da realidade social são características essenciais aos estudantes de história. Isso aqui não só de história, que é muito parecido com a questão da geografia também. Tem muita leitura? Óbvio, claro que tem muita leitura, não só em geografia e nem só em história, mas acho acho que acredito que em todos os cursos, porque ler é uma coisa que precisa fazer parte da sua vida, né, diariamente, sabe? Então, não tem pra onde correr, minha gente. A questão da leitura, já tô com a garganta ardendo. A questão da leitura vai fazer parte da sua vida, você querendo ou não, tanto no curso de história como de geografia. Não sei se no de história seja um pouco mais, porque tem mais essa questão documental, mas eu acredito que não, eu acredito que seja a mesma coisa, sabe? Aí, continuando. Que estudam o contexto histórico de diversas regiões e períodos, sob diferentes perspectivas. Seminários de pesquisa, palestras, conferências, oficinas, monitorias e estágios de docência são atividades cotidianas dentro do curso. Isso aqui também a gente tem na geografia, né? Essa questão dos estágios a gente também tem na geografia, óbvio. Acho que em todos os cursos. Na UFC, a grade curricular da licenciatura é composta por disciplinas de metodologia de pesquisa histórica e de história do Ceará, do Brasil, da América,
da África antiga, medieval, moderna e contemporânea. Dentre as disciplinas pedagógicas estão pedagogia, eu disse que eu precisava estar com óculos. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem na adolescência, didática, oficina de ensino e os estágios supervisionados. Isso aqui a gente também tem na geografia, né? Que nem eu disse. Pelo menos essa parte aqui mais pedagógica, das psicologias, do desenvolvimento da aprendizagem e a parte de didática, né? Óbvio que isso aqui você vai ter, acho que em todas as em todas as licenciaturas. Além disso, os estudantes de graduação podem participar de atividades do programa... não, isso aqui já é mais específico da UFC, né? Área de atuação, mercado de trabalho. Só pra gente porque eu já falei demais, já partir mais pros finais. O ensino é a principal área em que o licenciado em História atua. O licenciado tem a questão do bacharelado, assim como também na geografia. Tem licenciatura e bacharelado, sempre é importante lembrar disso. Seja em escolas da rede pública, seja em instituições do ensino da rede privada, porém o profissional encontra oportunidades de trabalho também fora das salas de aula. Em editoras, acervos, arquivos públicos, exposições, museus, bibliotecas, ONGs, empresas de turismo e memoriais. Há boas chances também em órgãos de preservação do patrimônio histórico e cultural. A prestação de serviços de consultoria e assessoria em assuntos históricos e produções artísticas é um campo alternativo da atuação do historiador. Ai, gente, tô lendo péssimo. Mas é porque eu já olhei tanto pro notebook e pra tela do celular, aí eu começo a ficar ceguinho, sabe? Você percebe que a diferença com quando eu comecei a ler, como eu tô lendo agora no final, né? Mas não vou buscar meu óculos não, já tô terminando. Cadê ele? De consultoria e assessoria a assuntos históricos e produções artísticas é um campo alternativo de atuação. O historiador ainda pode se dedicar à pesquisa acadêmica e à docência em universidades, da mesma forma de geografia, né? Eu acho que essa questão da pesquisa, ela é indissociada, sabe assim, da questão da sua graduação e da sua carreira acadêmica. Porque querendo ou não, uma hora ou outra você vai ter que pesquisar sobre alguma coisa, seja para você fazer seu TCC, seja um artigo que o seu professor vai pedir durante a sua graduação. Então, eu acho que não tem pra onde você correr, não. Nem queira, que a pesquisa está muito interligada. Quando eu estava no ensino médio, eu não achava que a pesquisa era importante, assim. Pelo menos, né, não tinha quem me dissesse também, assim, a questão da pesquisa mais a fundo. Mas hoje eu vejo que a pesquisa é muito importante e que se você quiser uma formação mais aprofundada, seja em História, Geografia ou Diaba 4, você vai ter que fazer pesquisas, vai ter que se aprofundar naquele assunto e vai ter que ler, né? E não eu disse, ler não tem para onde correr, tanto faz História como Geografia, como qualquer outro curso. Eu acho que se você quer ser um bom profissional, não tem para onde correr dessas coisas que eu acabei de falar aqui não, leitura e pesquisa. E, né, muita dedicação e muito sofrimento, horas de sono perdida e por aí vai. Faz parte de qualquer graduação, não só geografia e história. Mas, claro, que não é pra assustar, né? É só pra falar um pouquinho da realidade. Mas, gente, assim, geografia, amo. História, amo também, né? E eu espero muito ter trago alguns pontos aqui diferentes. Procurei ler aqui, por quê? Porque é uma coisa mais confiável, é o próprio site da universidade. Como eu disse, procurem nas universidades que vocês acham que vão fazer, que vão cursar. Porque com certeza vocês vão achar, né? O site dessa aqui vai estar na descrição, tanto de geografia como de história. E aí vocês procurem outras universidades, como eu já disse. Eu espero muito, muito, muito ter ajudado. Se você gostou, se eu te ajudei, se foi útil esse vídeo, né? Se você quiser continuar vendo vídeos relacionados à geografia, às ciências humanas, à vida de professor, a toda essa coisa aqui relacionada à educação, inscreve-se no canal se não for inscrito ainda, compartilha e deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!